Nossos estúdios, senador Alessandro Vieira, mais uma vez participando aqui do nosso jornalismo, para que ele possa trazer à tona aí as ações do seu mandato, né? Tudo que repercute diante deste cargo importante que ele ocupa, que é o cargo de senador da República. Mas antes, a nossa vinheta, a mais famosa do nosso início. Agora, entrevista do dia com nosso convidado. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez, uma satisfação recebê-lo aqui. Muito boa tarde no nosso jornalismo da Rede Xodó. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês da Xodó. É isso aí, olha, vamos iniciar, né, trazendo aí informações, né, sobre o seu mandato enquanto senador da República. O senhor que chegou ao Senado surpreendendo muita gente, criando, por assim dizer, uma chamada nova política, enfrentando ali os desafios de quem se lançou ali pela primeira vez a um cargo tão importante, que era o cargo de senador da República. E passado esses 6 anos, qual avaliação o senhor faz do seu mandato, senador Alessandro Vieira? A avaliação é bastante positiva, né? A atividade política, para quem é honesto, é muito difícil, muito desgastante. Você abre mão da sua vida pessoal, você abre mão do tempo com a família, mas a contrapartida me parece justa e importante no sentido que você consegue transferir para as pessoas a solução dos problemas. A gente vai estar completando, com fé em Deus, ao final desse ano 2024, cerca de R$500 bilhão em emendas trazidas para Sergipe. E essas emendas chegam de forma transparente, o cidadão acompanha 100%. Uma grande parte delas tem seu destino escolhido diretamente pela população através do nosso edital público de emendas participativas, enfim. É uma forma diferente de fazer política. Esses recursos chegaram para os 75 municípios e aí eu consigo, acho que, representar muito bem uma parte daquelas 3 partes que tem um mandato de um parlamentar. É trazer recursos para o seu estado, o legislar em si. A gente tem atuado muito, seja em relatórios, seja em autorias, nas mais diversas áreas: segurança pública, proteção da mulher, redução de desigualdades, a questão de tributação, o novo ensino médio, que acabou de ser aprovado no Senado e volta para a Câmara dos Deputados, que tem um impacto gigante, o auxílio para a permanência do aluno no ensino médio, né? Essa bolsa de estudo que o governo apelidou de pé de meia. Em várias atividades dessas tem nossa marca na atuação do legislar. E a terceira perna, assim, a terceira parte, que é a fiscalização, aí mais ainda é difícil encontrar no país um parlamentar que tenha atuado tão fortemente em fiscalização como eu venho fazendo. Já passou da marca de R$8 bilhões fiscalizados, R$2 bilhões devolvidos aos cofres públicos. São licitações, são contratações que foram suspensas e o dinheiro público não foi desperdiçado, não foi roubado. Então, tem muito orgulho desse trabalho. Agora, a avaliação final, quem faz sempre é o eleitor, né? A gente tem essa visão, a gente procura conversar com as pessoas, cada vez trabalhar mais, mas efetivamente essa nota final quem vai dar é o eleitor sergipano. O eleitor, né? Senador, prazer poder recebê-lo, viu, mais uma vez. Senador, essa questão com o PSDB é uma questão administrativa, é uma questão jurídica, porque envolve alguma coisa, ou é uma questão eleitoral? Ou nenhuma das 3? Veja, talvez você tenha, Eduardo, uma mistura das 3 coisas. Então, primeiro, para esclarecer para o cidadão sergipano, não existe absolutamente nenhuma irregularidade da nossa parte na condução, seja da campanha, seja do partido PSDB. O que aconteceu no PSDB foi um fato burocrático. Eu me afasto do PSDB em meados de junho de 23, antes de encerrado o prazo para prestação de contas do partido. As contas de campanha foram prestadas, foram aprovadas, não teve problema nenhum não, a responsabilidade era minha. Mas as do partido são responsabilidade da gestão do partido. Não estava mais na gestão do partido quando o prazo acabou. Os documentos estavam lá e a nova gestão não encaminhou no prazo. E não fez isso por má fé, não. É a desorganização natural de você passar. Esse partido passou pela mão do grupo do deputado Thiago de Joaldo, depois chegou na mão do grupo do ex-senador Eduardo Amorim. E esse documento, que era para ter chegado ali julho, agosto de 23, só foi chegar agora em abril na Justiça. A Justiça, então, por conta desse atraso burocrático, disse contas não prestadas, não é reprovadas ou com algum vício, não prestadas. Mas os documentos já estavam lá, então seguramente a Justiça vai apreciar esses documentos e vai reconhecer a legalidade de tudo aquilo que foi executado ao longo do ano pelo partido PSDB. Esse é um fato. Tem um segundo fato que se tenta também desinformar, que é a transição de equipamentos, computadores, móveis, para a direção seguinte. E o fato concreto é que a gente conversou, notificou tanto o Danilo de Joaldo e Thiago, que foram aqueles que me sucederam,
como também a atual gestão do ex-senador Eduardo Amorim, para que retirem esses benditos móveis e computadores, porque eles estão atrapalhando a gente. Eles estão ocupando um espaço na sede do partido. A gente lamenta o uso disso político, mas ao mesmo tempo a gente entende, e é importante que o eleitor entenda. A nossa forma de trabalhar incomoda. Você não tem um político em Sergipe que tenha a coragem de olhar no olho e falar o que eu falo. E eu falo com muita clareza de que você tem uma tentativa criminosa de ocupar espaços na política. Gente que já tem condenação, gente que tem um passado e que Sergipe todo conhece, que as pessoas têm medo de falar. Eu falo. Eu acho que eu tenho obrigação de falar. Ninguém me pediu para eu ser um agente público. Eu que fui lá, primeiro me candidatar num concurso e virar delegado, depois me candidatar como político e ser eleito pelos sergipanos. Então tenho a obrigação de ter a coragem de falar a verdade. A verdade é que a nossa forma de atuar incomoda essa turma. Até porque esse quase R$500 bilhão, quando chega em Sergipe, não tem um pedido de cargo comissionado, não tem um pedido de propina, não tem um pedido de favor, de troca, de indicação, de nada, nos 75 municípios. Isso gera uma comparação para o eleitor e para o gestor que está lá, para a liderança que está lá, que diz, esse cara é diferente, ele não me pede nada, ele só quer cuidar do povo, ele coloca o dinheiro aqui à disposição. Fiquei muito feliz de ter relatado isso em Pedrinhas, com a prefeita dizendo, olha, eu tinha aqui uma equipe médica, agora eu tenho 11, porque o apoio chegou financeiro através da emenda e você não pediu nada. Você não pediu uma vaga num comissionado aqui na cidade, nada, que dirá a parte da corrupção. Então isso vai gerando a comparação que incomoda essa turma. E essa turma aproveita essa situação de desinformação, aproveita um ou outro afoito que quer aparecer e faz a partir daí o cometimento de crimes contra a honra, minha e da Daniele Garcia, que é o alvo imediato, porque a eleição agora em 24 é municipal, eu não sou candidato. Mas Daniele é pré-candidata, é competitiva, atrapalha os planos dessa turma e a turma tenta atacar como pode. Aí você tem esse conteúdo disseminado, depois você tem disparo ilegal no WhatsApp. Tudo isso já é objeto de investigação no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Porque para esse tipo de gente, para esse tipo de conduta, a resposta do homem de bem é justiça. É como eu sempre fiz. Então, a crítica democrática, não gosto do Alessandro, é um direito. Acho feio, é um direito. Acho que está errada a opinião dele nisso, naquilo, é um direito. Defendo que cada um tenha total direito. E quem está na vida pública está sujeito à crítica, inclusive à crítica dura. Mas não está sujeito à mentira. Então, eu desafio qualquer um de que eu tenha tirado R$1 de qualquer canto. Eu entrei na política com apartamento financiado e um carro, vou sair desse mandato agora com o meu apartamento financiado, o financiamento é longo, imobiliário, infelizmente, e com um carro de valor mais baixo do que eu tinha antes, inclusive. Porque não tem como enricar em política, não. Esse turma toda que você vê enricando, morando em mansão, pode ter certeza que tem coisa errada, porque não tem como fazer esse milagre. Ou então faça um curso, bota um curso na internet, todo mundo vai querer aprender, né? Como é que você enrica na política sendo honesto? Eu não conheço. Então, muita tranquilidade com relação a isso, a compreensão de que é um jogo político de interesses. O fato é que nós temos uma eleição em Aracaju que vai ser muito disputada. A pré-candidata do MDB é extremamente competitiva, a delegada Daniele Garcia. Ela, saindo da Secretaria de Política das Mulheres, sem investimento de R$1, ela já está ali disputando a liderança com Emília Correia, que é candidata já há muito tempo. Muito à frente da candidata do deputado André Moura, muito à frente do candidato do prefeito Edivaldo Nogueira. Então isso incomoda. E a gente sabe que é assim, e a gente vai estar fazendo sempre esse enfrentamento com muita transparência, com muita tranquilidade, mas sem correr. A gente vai estar sempre enfrentando esse tipo de disputa. 13h17, vamos girar a informação, vamos até Robson Martins, a cidade de Propiá, também interagindo com o senador Alessandro Vieira. Vamos lá, o Robson já está ali, pronto e preparado através da nossa 102.9. Vamos lá. Pois é, e direto aqui da região do Baixo São Francisco, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao nosso entrevistado, o senador Alessandro Vieira. Receba um forte abraço aqui do Baixo São Francisco. Senador, o senhor apresentou à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento para a criação de um grupo de trabalho GT destinado a dar transparência e avaliar a eficiência, dos subsídios tributários, financeiros e creditícios aplicados pela União. Nos conte, na sua avaliação, o zelo com o dinheiro público ainda é uma problemática recorrente, hein? Obrigado.
Um abraço para todos aí da região. E lembrando, a gente teve agora uma conquista de um campus para o interior de Sergipe, mais um campus que foi Estância, mas Propriar não está esquecido não. Continua como compromisso nosso, como uma luta nossa em Brasília, conseguir mais uma perna de expansão na Universidade Federal de Sergipe, aí sim na cidade de Propriar, num terreno que seja adequado, numa condição que seja adequada, para levar também mais esse vetor de desenvolvimento para toda essa região que é tão importante para Sergipe, que há muito tempo foi esquecida. Essa questão do incentivo fiscal tem que ser tratada no Brasil, e as pessoas, como é uma coisa de contabilidade, de número, de tabela, as pessoas não prestam atenção, mas talvez seja hoje um dos nossos maiores problemas, porque se você pega o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo, maior do mundo, não tem nada nem parecido ao redor do globo. Ele consome perto de 2% do PIB. A renúncia fiscal, as isenções, os incentivos para empresas e para setores, eles consomem 7% do PIB. Quer dizer, quase 3 vezes um pouquinho o que é o Bolsa. E a maior parte disso você não sabe o que é. Você não tem uma noção clara do que está acontecendo ali. E o que a gente pede, a gente tem sugerido lá no Senado há muito tempo, já falamos com o governo passado, Bolsonaro, agora falamos com o governo Lula, porque o meu jeito de trabalhar é o mesmo nos dois governos, com independência e com muita clareza, é que a gente tem que abrir essa caixa preta e olhar, porque muito provavelmente ali dentro você vai encontrar valores altíssimos que são inúteis, são desperdiçados. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Nós novamente agora aprovamos um grande pacote de incentivo para a indústria automobilística. E é importante, porque gera emprego, porque gera um acréscimo. Mas eu não tenho uma medição da geração de resultados disso. E aí vai, nós temos o Simples, que é aquele programa de tributação reduzida para determinado nível de empresa, tamanho de empresa. Bom programa, mas tem medição do resultado? Não tem. Ele pode ter algum ajuste? Não pode. E vou, só para encerrar esse tema, exemplificar com uma historinha de um projeto que a gente leu no Senado na semana passada, eu acho, ou há 15 dias atrás. É um projeto para inserção do aposentado no mercado de trabalho. É um projeto legal, né? A senadora Margarete Busetti que apresenta, e ela relata, e ela traz a seguinte ideia: olha, eu quero, o cidadão se aposenta, ele sai do mercado de trabalho, mas ele ainda está ativo, ele quer voltar, e eu quero incentivar a contratação dessa pessoa. E para fazer isso eu vou isentar da contribuição previdenciária e vou isentar do FGTS. Tudo isso é legal, né? Que massa. O impacto é bilionário e ninguém faz essa conta. Então, para cada projeto, para cada programa desse, tem que ter a conta feita e tem que dar no português assim mais coloquial, o leque com crédito, tá? Eu vou abrir mão de 20 bilhões de reais, eu vou empregar quantas pessoas? Eu estou falando de quantos milhões? Se justifica, né? Senão... Porque senão não faz sentido. Todos os estudos econômicos reconhecidos no mundo apontam que o melhor dinheiro investido público é na infância. E também nesse sentido a gente tem trabalhado muito nesses quase 6 anos. Você teve a melhoria do Bolsa Família, agora tem uma verba específica para a primeira infância, aquela faixa que vai até 6 anos de idade, que é quando se forma fisicamente a capacidade intelectual do ser humano. A gente conseguiu aprovar a Bolsa Permanência no ensino médio, que é também um projeto fundamental, porque esse jovem que sai da escola, quando está ali na adolescência, ele, ao invés de se tornar um homem ou uma mulher produtivo para a sociedade, ele se torna um peso para a sociedade, porque ele não vai conseguir emprego, ele vai ter um subemprego, um percentual vai cair no vício, vai cair no crime. Então a gente vem incidindo com políticas que são testadas, calculadas. Olha, cada real que eu boto aqui, ele se reverte positivamente para o Brasil, X%. E nós temos nessa massa, está falando aí de aproximadamente 750 bilhões de reais por ano. Seguramente aí dentro você tem muito dinheiro que está mal empregado e quem tem que revisar, fazendo esse ajuste de contas que todo governo sério, toda casa séria tem que fazer, né? Quando está apertado em casa, não é assim que você faz? Você vai lá e olha, o que eu posso cortar aqui? O que não está valendo a pena? Eu estou pagando minha academia, mas não vale nem um dia, né? Tem tanta gente que faz isso, né? Você paga a academia, mas não vai. O dinheiro ficou lá. Mas pagou. Não é melhor revisar isso e fazer uma coisa que vai fazer sentido para sua casa, para sua família? Então é nessa linha que a gente está fazendo, e eu acho que existe um campo muito fértil ali que é positivo para todo o Brasil, para governo, para Congresso, para o Brasil como um todo. É isso aí, 13h22. Mari Rodrigues, tem a participação do povo aí? Olha, Baretinha, quem está por aqui participando conosco é a Delson da Reciclagem, que está mandando um abraço para o senador. E quem também está por aqui com a gente é a Marta Rabeiro. Ela falou: esse senador me representa, o melhor quadro político dos últimos tempos em Sergipe. Muito obrigado pelas palavras. E um abraço pessoal da Reciclagem, um setor importantíssimo. É uma das coisas que a gente tem que destaca no mundo. Não sei se você sabia, Eduardo, Barreto, equipe.
O Brasil tem um dos melhores indicadores de reciclagem do mundo. Então tem muita coisa que falam do Brasil que não preserva o ambiente. Na verdade, em várias áreas o Brasil está muito à frente do mundo, e reciclagem é um deles. Teve agora uma dificuldade, uma turbulência por conta da mudança legislativa mal feita. Quem está cuidando para que esse segmento continue tendo atenção e qualidade na sua atividade. É isso aí. Olha, 13 horas e 23 minutos, vamos acionar o Glauber Leal, vamos à cidade de Tobias Barreto, também interagindo com o nosso entrevistado, o senador Alessandro Vieira. Vamos lá. Glauber Leal. Boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Eduardo Carvalho, Mário Rodrigues, e também a saudar o nosso entrevistado e convidado, o senador Alessandro Vieira. Seja bem-vindo mais uma vez à Rede Estadual de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta, senador, é o seguinte: o senador Alessandro tem sido aí uma voz ativa no tocante à sustentabilidade e às mudanças climáticas. Então gostaria de saber, senador, se a necessidade atual do país foi um ponto de partida para que o senhor se debruçasse sobre esse tema. Desde já eu agradeço os seus esclarecimentos e te desejo uma ótima tarde. Um abraço para todos. É uma pauta global, né? É interessante como eu chego no Senado e naturalmente as minhas pautas de base são combate à corrupção, segurança pública, e você vai percebendo a importância de outras pautas e como elas atravessam tudo que a gente tem de importante no país. Meio ambiente é isso. Acho que o ministro da Agricultura atual, o Fávaro, foi muito feliz numa frase: o clima é o maior ativo econômico do Brasil. É o nosso clima que nos permite ter um diferencial competitivo muito expressivo na parte do agronegócio, somado à assistência técnica, somado ao trabalho de uma série de atores, inclusive do financiamento, mas o clima é fundamental. E por muito tempo as pessoas negligenciaram esse setor, esse segmento, trataram como uma coisa de segmento, de uma bolha, daquela turma mais progressista que está ali defendendo as baleias. E não é só isso, é muito maior do que isso. Nós tivemos um episódio, um evento climático extremo no Rio Grande do Sul, dramático, com quase 200 mortos. Os prejuízos são estimados no momento em cerca de 50 bilhões de reais. Bilhões de reais. E a gente vai ter certamente desdobramentos nisso. É um estado forte economicamente, mas que vai levar talvez uma década para se recuperar. E isso é um evento climático extremo causado, em grande parte, pela mudança no nosso regime de chuvas. Nós já estamos num processo avançado de seca no Pantanal e no norte do país. Na Amazônia nós temos uma parte da bacia que já está 1 metro abaixo do nível que tradicionalmente estaria nesse período do ano. Isso afeta como um todo. Então a gente tem que ter a clareza disso, a gente tem que comunicar para as pessoas, sair dessa armadilha, que às vezes as redes sociais colocam a gente em armadilhas, né? E aí fica parecendo que a turma que defende a questão ambiental é contrária ao emprego e desenvolvimento. Não tem nada a ver com isso. É o contrário. Você tem que ter a soma dos dois. Eu hoje sou relator da comissão mista do Congresso para cuidado com as mudanças climáticas, uma comissão que tem deputados, senadores, e que analisa todo esse cenário. A gente traçou todo um eixo de trabalho com especialistas de dentro do Brasil e de fora do país. E um dos pontos fundamentais é esse, é você juntar o setor produtivo. Eu preciso ter o nosso agronegócio, que é fundamental para o Brasil, que tem méritos extraordinários, sentado na mesa e discutindo com a gente como traçar caminhos. E tem vários caminhos positivos. Por exemplo, o Brasil não precisa derrubar um pé de mangue, de árvore, para poder aumentar a sua produção agrícola. Porque nós temos uma área imensa de pastagem degradada. É muito mais barato, é muito mais racional recuperar essa área e dar utilidade agrícola para ela, do que eu seguir desmatando, porque esse desmatamento progressivo que a gente tem e que continua, ele existia no governo passado, ele existe nesse governo e não conseguimos cortar esse ciclo. Ele acaba afetando a questão dos rios, a umidade, vai mudando o regime de chuvas, vai afetar diretamente a alimentação das pessoas, vai afetar diretamente a vida das pessoas. A gente vive em Aracaju, que é uma cidade baixa, como a gente diz, com relação ao nível do mar. E você tem agora episódios de alagamento sem chuva. A gente já está enfrentando em Aracaju episódios de alagamento sem sequer chover, só com a mudança da maré. Então, a gente tem que cuidar disso, e acho que o meu papel no Congresso, no Senado, está sendo muito de buscar informações e de colocar a discussão num centro racional, de equilíbrio. Olha, não pode ser aquela coisa ongueira de vamos salvar e vamos fazer passeata de roupa branca, que não resolve nada também.
e nem o lado de um agronegócio troglodita ou de uma indústria troglodita que quer produzir e ganhar dinheiro, destruindo o meio ambiente e as nossas condições. Se não tiver condição ambiental para viver, não adianta ter acúmulo de riqueza. Não vai ter gente viva para usar essa riqueza. Então, acho que tem um trabalho importante para o Brasil aí. O Brasil vai receber os maiores eventos do mundo de meio ambiente nos próximos meses, no ano que vem. A COP vai ser aqui, que é a reunião da ONU para tratar desse tema, vai ser em Belém do Pará. E o mundo inteiro vai estar aqui no Brasil. E é importante que seja no Pará, que é uma região com dificuldade de infraestrutura, que a pessoa entender que... Eu falo em preservar a Amazônia, por exemplo, mas lá tem mais de 20 milhões de brasileiros que moram. Eu não posso falar em preservar árvores sem cuidar daquele homem, daquela mulher. A gente está passando por um processo de desmatamento da Caatinga, e aqui no nosso vizinho estado da Bahia nós já temos cidades que estão qualificadas como de deserto. A região ali do entorno de Xorroxó hoje já é tecnicamente colocada como região árida. Não é mais semiárido, não, é árido, é deserto. O volume de chuva que eles têm é compatível com os desertos que você tem no planeta. Então, cuidar disso é importante, tem repercussões para a vida das pessoas, para a economia, e a gente vai estar com essa, dentre as várias pautas que a gente toca, vai estar tocando essa com muito cuidado. É isso aí, olha, 13 horas e 29 minutos, vamos à capital do sertão, vamos na 98.9 com Aparecido Santana, vamos lá. Uma excelente tarde para o nosso entrevistado, o senador Alessandro. Senador, a minha pergunta é a respeito do projeto de lei que o senhor votou contra, a respeito da taxação federal de 20% sobre compras internacionais de até $50. Minha pergunta é porque o senhor disse que votou contra porque não houve uma discussão, né, acerca desse tema para ver a melhor forma de tratar a respeito desse assunto. Então eu queria saber do senhor qual o impacto para a economia, né, dessas importações e de que forma o Congresso deve voltar a discutir esse assunto para que chegue a uma posição, né, que seja melhor para a sociedade. Bom, um abraço para todos aí do sertão. Sim, você não teve discussão adequada. A gente tem que lembrar que a gente aprovou muito recentemente uma reforma tributária do consumo. E essa reforma tributária do consumo está em fase de regulamentação. E aí, no meio disso, eu invento uma taxação de consumo muito específica, sem nenhum tipo de diálogo, sem um cálculo adequado do impacto que você tem. Porque eu tenho um lado da produção nacional, da geração de empregos no Brasil, e eu tenho também um lado do consumidor. Eu tenho que ter um equilíbrio entre esses dois interesses. Então eu tenho que garantir que a indústria nacional esteja suficientemente protegida, mas eu não faço isso só taxando de forma aleatória num projeto que não era sobre esse assunto. Era um projeto que tratava, salvo engano, da volta do EPVAT, acho que era isso, né? Estava dentro ali do SPVAT agora, que é seguro. É uma forma equivocada de cuidar disso. O governo agora, muito recentemente, mandou uma medida provisória taxando, mudando a forma de cálculo do tributo de PIS/COFINS. Impactava enormemente o setor produtivo brasileiro. Foi devolvida pelo Congresso. O Congresso, olha, não é assim. Não estamos fazendo a reforma. Teve uma PEC. Tem agora uma série de leis que vão ser votadas e são todas muito importantes. A gente tem que prestar atenção nelas. Porque nessa regulamentação é que você tem aquela mágica que viabiliza um negócio de A e inviabiliza o de B. Que dá um futuro de desenvolvimento para o Nordeste ou que deixa a gente estagnado sempre a reboque do Sudeste, que concentra investimentos historicamente no país. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então o voto foi nesse sentido, foi um voto de alertas, olha, não é o caminho. Não é assim que tem que fazer. A gente tem sim que discutir essa taxação desse comércio eletrônico. O modo de consumo do ser humano em geral e do brasileiro está mudando. Cada vez mais as pessoas consomem online e eu tenho que ter esse fluxo mapeado. R$250, né? No total vai dar $50, dá R$250, né? Aproximadamente isso. Média muito baixa, né? É um valor baixo. Eu acho que ele não resolve a competitividade local, ele não resolve o plano de arrecadação. É só assim, nós vivemos um governo hoje, o governo do presidente Lula, é um governo que expandiu gastos e que imaginou que ia conseguir expandir a arrecadação para justificar esses gastos. Só que já bateu no teto. A gente não consegue mais aumentar carga, o Congresso não aceita, o povo não aceita, e eu não consegui reduzir gastos ainda. Até por isso, aquela comissão para revisar esses incentivos é muito nesse sentido, é para ajudar nessa conta. Porque eu concordo que tem que gastar mais com educação, eu concordo que tem que gastar mais com Bolsa Família, porque são programas fundamentais para que a gente tenha um futuro. Mas a conta tem que fechar. E ela não vai fechar nas coxas. Eu digo, olha, faltou aqui agora 10 bilhões, como é que eu faço? Vou aprovar agora a liberação dos jogos.
que é para poder taxar e ter os 10 bilhões. Meu amigo, você está fazendo a conta de quanto vai custar fiscalizar os jogos, qual vai ser a consequência para a saúde, para a segurança pública. Você não está fazendo conta de nada, você está desesperado para arrecadar e está votando. Votei contra também a legalização dos jogos, eu votei contra, o senador Rogério votou a favor, tem os motivos dele. Aqui em Sergipe, Laércio ainda não foi chamado a votar, ele vai votar quando for para plenário. Então a gente tem que ter cuidado, tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve tributo, tem que ser cuidadoso, estudado, feito na ponta do lápis, porque a repercussão é aquele dominó. Você acha que está mexendo só num pedaço, mas na verdade a repercussão é grande e a gente tem sempre essa cautela em toda matéria desse tipo. É isso aí. Olha, 13 horas e 33 minutos, chegamos ao final dessa entrevista, né? Você pôde acompanhar as principais ações do mandato do senador Alessandro Vieira, interagindo com os nossos âncoras também no interior do estado, afinal de contas representa muito, né, as suas ações, não só a nível de estado, mas também a nível de país. E algo a mais, senador, que o senhor queira acrescentar? Não, é só agradecer pelo espaço de vocês, sempre muito qualificado, pedir essa audiência que é enorme, que acompanhe o trabalho dos seus políticos, dos seus representantes, não só do Alessandro, mas enfim de todos. Entenda o quanto ele pode ajudar a resolver os problemas da sua vida e o quanto ele já tem condições de fazer isso. Muito rapidamente, agora nessas últimas 2 semanas, a gente está chegando à faixa de 30 milhões de reais aproximadamente em saúde empenhado para Sergipe por conta do nosso mandato. Distribuído entre os municípios, concentrado para ações do governo do estado. Vem muita notícia boa em breve na parte da saúde e saúde da mulher em particular, que é um ponto frágil em Sergipe, a gente tem que ter uma atenção maior e a gente vai estar anunciando com o governador Fábio um pouco mais adiante. Cobre, entenda, o parlamentar traz recurso, o parlamentar lhe representa, é ele quem vai votar e vai decidir sua vida lá em Brasília. Então aprenda a fazer essa dinâmica em que o eleitor contrata alguém, avalia o trabalho, mantém ou demite. Não tem mais aquela coisa dos coronéis da política, não é para ter mais os mitos que você se apaixone e não vê os erros. Todo mundo é ser humano, a gente erra, a gente acerta. Avalie e espero que no nosso trabalho em particular a avaliação seja positiva e que a gente continue com a confiança dos sergipanos, porque a gente trabalha muito para isso. Então obrigado para todo mundo e um bom São João, já está chegando, né? É isso aí, mais uma vez uma satisfação recebê-lo aqui na Rede Xodó de Comunicação.